Madonna, Papa Don't Preach e também Colby Caley, Brighter Than the Sun. Você fica agora com o programa Direito ao Ponto com Max Telesca. ZYR 236, Rádio Sucesso News Brasília, 100.5, uma emissora do grupo Raul Canal. As opiniões apresentadas pelos jornalistas e participantes do programa a seguir não necessariamente refletem o pensamento e a opinião da emissora Sucesso News FM Brasília, 100.5. Acha complicada a linguagem jurídica? Quer entender de uma forma fácil? Pare tudo o que você está fazendo e ouça agora na Sucesso News FM Direito ao Ponto. A apresentação do especialista Max Telesca. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Direito ao Ponto, seu programa de direito descomplicado na Sucesso News FM, todos os sábados às 11 horas, eu te aguardo aqui, estou aqui eu, Andréia, para que nós possamos fazer com você a descomplicação dessa linguagem jurídica que você está na sua vida o tempo inteiro e você às vezes não compreende, e é para isso que nós estamos aqui. O direito no dia a dia das pessoas, e eu te convido a descomplicar o direito. Nós vamos bater um papo informal sobre o direito no dia a dia, o que muda na sua vida prática. Fique conosco até o meio-dia para não perder nenhum dos nossos programas. Se inscreva no canal do YouTube Max Telesca, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos. Por que que isso é importante, pessoal? Isso é muito importante porque é para você esse programa é para você que não é do mundo jurídico. Obviamente, como eu sempre falo aqui, esse programa temos os melhores especialistas, a nossa curadoria de convidados é a mais elogiada da cidade dos programas jurídicos. Nós temos aqui advogadas, advogados, promotores, juízes, desembargadores, todo mundo já veio aqui no Direito ao Ponto falar, explicar o direito, tentar falar o direito de uma maneira simples, para que as pessoas compreendam. Mas esse programa, ele é dedicado a você que não faz parte dessa família jurídica, dessas carreiras jurídicas. Um delegado de polícia, por exemplo, aqui nós já tivemos vários, inclusive a doutora Jane, um abraço para a doutora Jane, e então você ativa esse sininho aí, fica gravado, como se dizia antigamente, fica aí no YouTube, na rede, fica gravado para que você compreenda melhor, você tiver alguma dúvida. Hoje, por exemplo, o programa é muito especial, nós vamos falar sobre direito do consumidor. E nós teremos uma convidada que já veio aqui ao Direito ao Ponto, ela é nossa amiga, ela é da casa, a doutora Ildecera Amorim, uma das maiores especialistas brasileiras em direito do consumidor, já foi diretora do PROCON aqui do Distrito Federal, entre outras atividades que ela exerce. Mais adiante nós vamos dar o currículo completo dessa excelente profissional que hoje estará aqui conosco, ali por volta das 11h20, nós vamos ter doutora Ildecera Amorim. E agora nós vamos para os destaques da semana conturbada entre poderes legislativo e judiciário. Nós temos aí o recomeço de uma encrenca grande, não é? Se é para descomplicar, então, Andréia Pereira. Descomplicando o complicado. Este é o Direito ao Ponto. Vamos então à primeira notícia do dia, como você bem colocou, né, Max? Turbulência vem por aí. O Senado aprovou na quarta-feira a PEC que limita decisões monocráticas, ou seja, individuais, no Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais que o necessário para a aprovação de PEC, enquanto 18 senadores foram contrários. O placar se repetiu nos 2 turnos de votação e a PEC segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto restringe as possibilidades
possibilidades de ministros do STF tomarem decisões monocráticas e suspenderem a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Vamos ver como é que isso repercutiu? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que as propostas legislativas de alteração nas atribuições do tribunal, aprovadas pelo Senado Federal, não são necessárias e não contribuem para a institucionalidade do país. E afirmou que é inevitável que o STF desagrade segmentos políticos, econômicos e sociais importantes, porque o tribunal não pode se recusar a julgar questões difíceis e controvertidas. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse o seguinte: a Constituição garantiu a independência do judiciário, proibindo qualquer alteração que desrespeite essa independência e a separação de poderes. Esta é, ao seu ver, a principal garantia do judiciário em defesa da sociedade. Enquanto isso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a aprovação da PEC não se trata de uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal e declarou que a decisão pela aprovação da PEC foi tomada dentro de critérios e com base social para permitir uma mudança na Constituição que garanta algo simples e básico. E disse também não admitir que queiram politizar e gerar um problema institucional entre os poderes por conta da PEC. A pergunta é, Max, qual é a previsão para essa relação que já vem estremecida, né? Os ministros do STF podem considerar essa medida inconstitucional? Boa pergunta, excelente pergunta, na verdade, porque é isso que vai acontecer, né? Poderá acontecer isso. Primeiramente, a gente tem que falar sobre essa... A gente tem falado sobre isso aqui no Direito ao Ponto. É um dos nossos temas mais... um dos que a gente tem mais abordado aqui. Nós já tivemos aqui grandes especialistas. Nós tivemos o Dr. Gustavo Sampaio, nós tivemos a doutora... a doutora Damares Bedina, tivemos o doutor Paulo Roque. Então, só nomes de peso para debater essa questão da relação entre os poderes. Nós estamos falando muito sobre isso. E porque é importante. É importante porque o Supremo Tribunal Federal ganhou nos últimos 20 anos muita centralidade no jogo político. Essa é a verdade. Ele está protagonista. E aí o que acontece? Tem uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Senado Federal, olha só, com o voto inclusive do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, ou seja, isso foi visto como um gesto aí dúbio, porque a bancada não votou, mas o líder votou. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar sobre política, nós vamos falar sobre as questões... a gente acaba sempre falando de política, porque o direito ele é derivado da política, ele sai do legislativo, né, e do judiciário, e são locais políticos, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal político, sim, no sentido de política judiciária para o país. E o que acontece? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um só, com uma canetada, pode derrubar uma lei que demorou 20 anos para ser construída, legiferada, para usar uma palavra aqui feia, no Congresso Nacional? Será que é disso que está se tratando? Pode um ministro do Supremo, um só deles, num recesso de Natal, Ano Novo ali, entre o dia 20 de dezembro e o dia 1º de fevereiro, que o recesso dos tribunais superiores é um pouco maior que o recesso da justiça normal, comum. Pode o ministro do Supremo fazer essa determinação de suspender a validade de uma lei que passou durante anos sendo gestada ali no Congresso Nacional? É disso que se está falando. Pode o ministro do Supremo suspender por um pedido de vista, que essa PEC também traz isso. Ela limita a vista, ela traz limitações ao pedido de vista, que o pedido de vista nada mais é que é uma segurada ali no jogo, porque assim, vamos estudar melhor isso aqui, né? Às vezes o tribunal não está maduro para decidir a questão, ou às vezes, né, não quer decidir a questão e pode ficar quantos anos com esse processo na gaveta
para usar uma palavra antiga também, é disso que está se discutindo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, aqui é o meu entendimento, exerceu um papel fundamental para a manutenção da democracia nesse país. Sim, porém, o Supremo Tribunal Federal também, ele tem, pode sofrer questionamentos, por que não? Não é? Então é disso que se trata. Agora você me perguntou aqui no finalzinho, porque essa eu acho que é a grande pergunta, ó. Você perguntou para mim se essa PEC pode ser considerada inconstitucional. Pode, o Supremo Tribunal pode. Mas aí o Senado pode derrubar novamente. E aí, aonde a gente vai parar com essa espiral? O ideal seria que os poderes fossem de fato harmônicos entre si, como diz a Constituição Federal. Mas não está acontecendo isso. E, infelizmente, não sabemos aonde que irá parar esta espiral. Mas é assim, é do jogo. A nossa democracia está amadurecendo, sofreu algumas pauladas aí, e nós vamos ver para onde é que a gente vai. Vamos acompanhando, o nosso dever aqui é acompanhar. Um possível diálogo com o próprio presidente da República para apaziguar aí essa situação não seria viável? É viável, sim. Acho que até inclusive já está acontecendo isso. Parece que o presidente Lula já está conversando com os ministros supremos. Ontem, acho que ele jantou, anteontem ele teria jantado, jantou, né? Tem a notícia na imprensa, com 3 ministros, já ligou para outros 2, ele está tentando fazer aí uma intermediação aí de algodão entre os cristais. Não sei também, né? Porque será que ele é cristal também nessa situação? Quem que é algodão, quem que é cristal? E se é que tem cristal e algodão nessa relação, Andréia Pereira? Vamos então à próxima notícia. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do testamento de uma mulher que nomeou a filha mais velha como inventariante e curadora da parte da herança deixada para a filha menor de idade. De acordo com o colegiado, a possibilidade de nomeação de curador especial para a gestão de bens deixados a herdeiro menor, ainda que a criança ou adolescente esteja sob poder familiar, está prevista no Código Civil e, portanto, não há razão para não ser preservada a vontade expressa em testamento. O caso diz respeito a uma ação de inventário e partilha de bens em que a falecida, mediante registro em testamento, deixou herança para as filhas e estabeleceu que a mais velha ficaria responsável pela gestão dos bens herdados pela menor até esta atingir a maioridade. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que tornou a disposição testamentária sem efeito sob o fundamento de que a possibilidade de nomeação de curador especial não se aplicaria ao caso em que ambas as herdeiras necessárias são também as únicas beneficiárias do testamento, não havendo justificativa para afastar o pai da administração dos bens deixados à co-herdeira incapaz. Para o relator no STJ, ministro Marco Buzzi, o fato de uma criança ocupar a posição de herdeira legítima e testamentária simultaneamente não afasta a possibilidade de ser instituída curadoria especial para administrar os bens a que tem direito, ainda que esteja sob poder familiar. Ou seja, a vontade do testador, no caso a mãe falecida, foi preservada nessa decisão. Isso mostra o quanto é importante que as pessoas deixem essa vontade expressa, de fato, em testamento. Nesse caso, a irmã mais velha será a curadora especial do patrimônio da irmã caçula e não o pai. É isso mesmo, Max? É isso mesmo. Achei muito interessante essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Eu até tive um probleminha no voo. Agora nós vamos falar sobre direito do consumidor aí mais para frente, né, com a doutora Ildecera Amorim. Ontem eu tive problemas gravíssimos. O voo que estava marcado para as 9h30 da noite foi sair às 5h40 da manhã de Porto Alegre. Não tinha funcionário da empresa para dar informação, para dar o voucher. Não tinha. A empresa é a Latam. A Latam está prestando um péssimo serviço nos últimos dias aí. Eu não sei qual é o problema da Latam. E aí eu acho que até... Bom, enfim, isso é um assunto para mais tarde. Esse aqui, mas o que eu queria dizer com isso é porque eu estava estudando essa matéria aqui que você fez aqui, você trouxe essa decisão. Primeiro vamos explicar o que é herdeiro necessário e o que é herdeiro testamentário. O herdeiro necessário é o filho, é aquele parente ascendente ou descendente
é como se eu dissesse assim para você, o herdeiro de sangue. Aquele que é ou pode ser não ser de sangue também, pode ser uma pessoa que seja adotada, tem os mesmos direitos, igualzinho. Esse é o herdeiro necessário. E o herdeiro testamentário, ele é o herdeiro que é por testamento. O que é o herdeiro por testamento? É aquele que está escrito lá, bota o nome de uma pessoa. Eu quero que o fulano, porque é meu amigo e a vida inteira trabalhou para mim, vai receber uma parte que não pode ser superior a 50% do patrimônio, que é outra regra também importante. Esse é o herdeiro testamentário. E nesse caso aqui, o que o ministro Marco Buzzi decidiu é que vale acima do poder familiar, que era o antigo chamado pátrio poder, que também não se fala mais porque o poder familiar, a mulher e o homem exercem o poder familiar, o pai e a mãe. E não mais existe a expressão antiga chamada pátrio poder, que é uma expressão machista. E o que o ministro Buzzi disse aqui, e que eu acho que está correto, é que não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, porque o testador pode fazer prevalecer a sua vontade. Então, olha a força do testamento, a importância nesse caso aqui. Provavelmente deve ter alguma briga lá, ou a mãe não confia no pai, né? Provavelmente, isso aí está escrito, né? Então não deve confiar muito, né? E fez aplicar a regra do artigo 1733 do Código Civil, que fala que no caso de ser nomeado aos irmãos órfãos, dar-se-á um tutor. Então ela é menor, a filha maior vai ser a sua tutora, e não vejo nenhum problema. Eu nem sei porquê, eu até gostaria de ter lido melhor a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele resolveu dizer que não valia isso? Para mim está muito clara e correta a decisão do STJ em beneficiar aí a vontade do testador. Provavelmente houve alguma provocação do pai, né? Em relação a isso. Exatamente. Provavelmente ele tenha entrado aí no processo para tentar derrubar esse negócio. Acho que ele estava confiante, né? Vamos então à terceira notícia. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta última sexta-feira por anular o acórdão, que é uma decisão colegiada, que autorizou a chamada revisão da vida toda em aposentadorias pagas pelo INSS. O recálculo nos valores da aposentadoria foi autorizado pelo Supremo em determinados casos por 6-5 em dezembro do ano passado. O INSS recorreu da decisão, alegando que a Corte não analisou um ponto com potencial para mudar o resultado final do julgamento. Zanin concordou com os argumentos. Para o ministro, o caso deve voltar ao Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento pelo plenário daquela corte. Isso levaria a nova análise para saber se os segurados têm direito ou não à revisão da vida toda. O voto de Cristiano Zanin tem o potencial de mudar o desfecho do caso, uma vez que no julgamento anterior outros 5 ministros também votaram por anular a decisão do STJ, que autorizou a revisão da vida toda, ou seja, caso eles mantenham o voto, a maioria pode mudar de lado. O tema voltou a julgamento no plenário virtual do STF. A sessão sobre o caso está marcada para durar até 10 de dezembro. Todos os ministros que votaram até o momento concordaram em vedar a revisão retroativa de aposentadorias. Bom, só para contextualizar um pouquinho, no ano passado o STF reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo de toda a vida pode aumentar ou não o benefício. Contudo, a decisão não é definitiva e os recursos contra a decisão estão em andamento. Agora, Max, com a decisão final, é possível então que os benefícios sejam revisados e que as pessoas entrem na justiça para receber mais dinheiro com a aposentadoria? Olha só, em primeiro lugar, André, a questão da segurança jurídica. O Supremo votou isso ano passado, dizendo que era constitucional a revisão da vida toda. O que é importante para as pessoas, porque ela faz com que você possa se beneficiar
do melhor método de cálculo, através dos benefícios dos seus salários de contribuição do regime geral da Previdência. Isso onera a folha de pagamento, né? Onera a Previdência Social brasileira, aumentou o valor dos benefícios, mas isso é uma justiça, porque, veja, muita gente, você provavelmente já deve ter ouvido, e aqui o nosso ouvinte provavelmente já deve ter ouvido falar também, de pessoas, eu a vida inteira fiz o meu pagamento em cima do salário, de 10 salários mínimos e agora só recebo R$2.000 ou R$3.000. É muito injusto o cálculo, era muito injusto o cálculo dos benefícios previdenciários. As pessoas não entendiam, porque ali havia uma coisa chamada salário de contribuição. E esse salário de contribuição, aqui eu estou fazendo uma simplificação bem grande, porque essa matéria é dificílima. Direito previdenciário, para aqueles que entendem bem direito previdenciário, inclusive a gente pode trazer esse tema aqui, viu? Eu acho que é até importante a gente explorar melhor esse tema, porque esse tema ele mexe com todo mundo. E eu acho que a gente vai fazer isso nos próximos dias aí, porque essa decisão é importantíssima. Mas voltando aqui ao que você me perguntou, é possível então que os benefícios sejam revisados e que as pessoas entrem na justiça para receber mais dinheiro? Era o que estava acontecendo. Só que o Supremo agora está voltando a julgar para verificar se isso aplica. Em que tempo para frente desse julgamento de dezembro? O que está aparecendo é que ele vai determinar que o STJ julgue novamente a questão. E enquanto isso, ele vai modular os efeitos. Parece que pode acontecer isso. Modular os efeitos é o quê? Aqui para o nosso ouvinte que não conhece o nosso jargão jurídico. Modular os efeitos é dizer que essa decisão ela é válida, ela é justa, ela é correta, só que ela só vale a partir do julgamento e não com efeito retroativo. Então, ainda está em aberto isso aí. Então, as pessoas hoje podem fazer a revisão da vida toda, só que o Supremo Tribunal Federal receberem mais dinheiro com a sua aposentadoria, como você me perguntou aqui, por conta dos critérios, você vai usar os critérios mais benéficos do passado, só que o Supremo Tribunal Federal está mexendo de novo nesse vespeiro. O que não é bom para a segurança jurídica. Por quê? Porque toda hora muda o entendimento, as pessoas não conseguem compreender por que o judiciário dá decisões a todo momento díspares, para usar aqui uma outra expressão difícil. Díspares não são harmônicas. Por que as decisões toda hora mudam? Não é a mesma coisa sempre? Então, é assim que o leigo olha o judiciário muitas vezes, e essa insegurança jurídica faz com que a gente tenha um judiciário que muitas vezes é criticado. Mas vamos lá, vamos para frente. Até porque leva tempo, né, para se tomar uma decisão dessa, e aí um ano depois, né, mexer de novo numa decisão. Então, realmente, para o cidadão, né, para a gente que está do lado de cá acompanhando, fica meio complicado mesmo, né? Agora vamos atender a proposta do direito ao ponto. Vamos aqui perguntar uma expressão, eu fiquei bem curiosa, indúbio pro réu? Pois é, indúbio pro réu é interessante porque é na dúvida a favor do réu. O processo penal, ele tem uma diferença relacionada aos outros processos. Quando você tem uma dúvida, a dúvida no processo civil ela opera de uma maneira diferente que a no penal. No penal, a palavra do réu, quando olha, também tem uma dificuldade aqui também pelo seguinte, nos processos onde há violência doméstica, onde há violência sexual, o indúbio pro réu ele é mitigado, ele é mais enfraquecido. Porém, de uma maneira geral, nos processos penais, se há uma dúvida, o juiz não pode condenar. É isso aqui que quer dizer indúbio pro réu. É uma expressão latina antiga do direito romano que até hoje vale. Olha que interessante, né? Tem essas expressões, né, do direito que complicam a nossa vida, na verdade. Elas contemplam todas as áreas, ou tem área, por exemplo, a penal, que explora um pouco mais isso? Essas expressões? Essas expressões. Não, é de uma maneira geral. Os direitos mais antigos, né, o direito penal, o direito sucessório, os direitos mais conhecidos das pessoas, que são aqueles que estão mais... O direito, de uma maneira geral, o direito civil, né, as relações civis, né, comerciais,
elas têm mais aplicação, têm mais influência do lado do direito romano e do direito, e essas expressões latinas, elas acontecem muito. Só que de uma maneira geral, não tem essa... Eu nunca tinha sido perguntado isso, mas é uma boa pergunta. Ela realmente é um... Fiquei curiosa. É porque vem do direito... Os direitos mais tradicionais, aqueles mais conhecidos, sim, de uma maneira bem simples responder isso, são mais afetados por esse linguajar mais difícil. Tá certo então, Max. É isso, né? Pois é, e hoje nós temos aqui então a nossa convidada do dia. Max Telesca e o convidado de hoje. Muito bem, a doutora Ildecera Amorim já exerceu o cargo de presidente da Comissão do Consumidor da OAB, do Direito do Consumidor da OAB-DF, foi membro do Conselho de Defesa do Consumidor do Distrito Federal e presidente do PROCON. Ela é uma advogada muito importante aqui na cidade, exerceu esses cargos e é nossa habitué aqui do Direito ao Ponto. Ela está sempre com a gente e agora nós estamos na Black Friday, né? Foi ontem, a sexta-feira, mas o Black Friday ele não é só na sexta, né? Começou ontem, Ele começou ontem, né? Então, nossa entrevista de hoje é dedicada ao universo do direito do consumidor, um campo importante que impacta a vida cotidiana de todos nós. E nesse bate-papo nós vamos falar sobre desafios que os consumidores enfrentam em um mercado dinâmico e em constante evolução. Então, a doutora Ildecera Amorim vai nos auxiliar nessa conversa. Ela é, como eu falei, uma advogada de mão cheia nessa área e trará as orientações importantes aqui. Você que está ali no shopping agora, está no carro indo para buscar aí um presente para alguém querido, né? Vai ouvindo aqui a doutora Ildecera Amorim. Seja muito bem-vinda, doutora Ildecera, no Direito ao Ponto mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu, agradeço demais o convite. Gosto muito de vir conversar com vocês. Pois é. Ildecera, quais são os desafios mais relevantes que os consumidores enfrentam hoje em dia em termos legais? Olha, ontem, só você ter uma ideia aqui, eu sou o sujeito aqui do direito ao consumidor. O meu avião era para sair às 5h. Depois eu queria que você me explicasse isso. Vou fazer uma consulta aqui para você, em pleno direito ao ponto, né? Mas vamos, antes de entrar nessas questões mais específicas, quais são os desafios mais relevantes que os consumidores enfrentam hoje em dia? Olha, os golpes, eles permanecem cada vez mais ousados. Não é? Então, nós temos os golpes de muito tempo que continuam e os novos. Não é? A tecnologia ela vai avançando e os golpistas também. Não é? Então, nós temos aí vários golpes, principalmente nas compras online. Não é? As compras físicas é mais uma questão de defeito no produto, alguma coisa assim, mais relacionada a isso. Agora, os golpes cibernéticos, eles são cada vez mais ousados. E as pessoas continuam, embora haja muitas informações sobre isso, mas as pessoas continuam tendo problemas com esses golpes. Golpes de Pix, golpe de compra de um produto e chegar uma caixa vazia ou com areia, os sites falsos. O golpe do motoboy, eu tive uma colega que caiu no golpe do motoboy agora semana passada. Explica isso para nós aí, você não conhecia. Qual? Do motoboy? É aquela troca do cartão do banco. O motoboy, eles ligam, tem uma falsa central de atendimento, dizendo que a pessoa, você reconhece essa compra? Não reconheço. Então, o motoboy do banco está indo aí trocar o cartão. As pessoas ainda caem nesse golpe. Uma amiga minha caiu semana passada. R$30 mil prejuízo. O motoboy, então, vai na casa, tem uma central, liga pro sujeito, olha, tem uma compra aqui, o senhor reconhece? Não reconhece. Então nós vamos trocar. Aí vai o motoboy aí Meu Deus, isso eu não conhecia. E o golpe do Pix? Explica para nós qual que é esse golpe do Pix. Esse eu sei porque eu tive um cliente que sofreu esse golpe, mas eu acho que o nosso ouvinte aqui talvez não conheça. Bom, há várias formas do golpe do Pix, inclusive ainda aquela do sequestro. Que eu tive uma irmã que caiu no golpe do sequestro. Eles pedindo Pix, dizendo que tinham sequestrado minha sobrinha.
Aquele pessoal e ela acreditou. Que vem de dentro Pix e tal. Dentro então, da prisão, né? Sim, tem esse que eles usam o Pix. Tem também aqueles que eles fazem o Pix por agendamento, aí entra em contato e diz, olha, eu enviei o Pix por equívoco, foi para sua conta, por favor, me devolva. E a pessoa não olha que o Pix está agendado e devolve. Ah, é um agendamento, olha só. É um agendamento. E aí a pessoa não observa que aquele Pix realmente está na conta, mas não caiu na conta, porque está agendado para uma data posterior. Mas a pessoa, de boa vontade, eu preciso devolver, devolve sem ler, né? Então, também acontece bastante através do Pix. Olha, é tanta criatividade, Max, que às vezes eu fico até assustada. Por isso eu não tenho nada de banco no meu celular. Não tenho aplicativo nenhum. Pois é, tá tudo no celular hoje. Eu acho que as pessoas têm hoje mais receio em perder o celular do que a carteira, né? Porque muito prático ter tudo isso, não é? Então, mas também fica mais vulnerável. Muito prático, e o e-commerce, né? Começou com força total há um tempo, na verdade começou há um tempo atrás e ganhou muita escala na pandemia e agora praticamente ele está dominando aí o mercado, né? Não é? Aqui no Brasil, que veio depois, não é? As conquistas já são muito grandes com relação ao e-commerce, entendeu? As pessoas, elas por conta disso aí mesmo, da praticidade, da comodidade, a falta de tempo de ir na loja física. Então as pessoas adquirem esses produtos às vezes à noite, quando chegam em casa, não é? Mas é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita atenção, porque nós não vamos nunca conseguir evitar essas fraudes, esses golpes. Nós não vamos conseguir, mas podemos minimizar, desde que tenhamos atenção no momento da compra. E quais são as dicas que você dá, Ildécer, para essa questão aqui específica do e-commerce? Tem algum site, tem algum local que a pessoa deva ir? Quais são as características que a pessoa deva ir para checar lá se aquela empresa realmente funciona? Eu mesmo caí já em golpe de empresa que não entregou o produto. Eu me lembro que na pandemia tinha uma marca no início da pandemia tinha uma marca de máscara que não entregava, eu perdi dinheiro ali. Agora, quais são as características que você sugere aí para o nosso ouvinte para que ele não entre nessas roubadas aí, para usar uma expressão popular? A primeira coisa é a pesquisa. É preciso ver a reputação da loja, né? Saber se essa loja não está lá naquelas lojas que estão vedadas pelos PROCONs. Tem PROCONs de São Paulo, PROCONs do Distrito Federal, que tem uma lista, né, dessas empresas que não respeitam o consumidor. Então, evitar, fazer essa pesquisa, ver a informação, aquela coisa do cadeado, do HTTPS, tem que ter o S também, porque eles conseguem copiar a página da empresa verdadeira e fazem a falsa, e enganam o consumidor com a falsa. Isso ocorre demais. Aí o consumidor, não, mas a página daqui está correta. Não é a página verdadeira. O pagamento vai ser por boleto, a empresa só aceita pagamento por boleto. Pode desconfiar que tem alguma coisa errada, porque o cartão de crédito já garante um certo filtro da operadora do cartão, né? Então, só aceita o boleto, mas assim, o consumidor quer adquirir, quer comprar, então ele olha lá no boleto, em nome de quem está o beneficiário. Por quê? Tem que ser o CNPJ da empresa. Se for uma pessoa física, porque às vezes também tem as pessoas físicas vendendo pelo Instagram, alguma coisa assim, olha se o nome que consta do boleto é daquela pessoa física, né? Conferir o CNPJ, o CPF, isso são também cuidados que o consumidor deve ter. E se tiver, deve ter, porque é lei, o contato da empresa tem que ter lá o telefone e o endereço físico. Ligar, perguntar. Infelizmente, é necessário ter todas essas precauções, porque a internet ainda é um território livre aqui.
no Brasil. Ainda é. Até que a lei de processamento de dados se efetive, não é? Ela ainda é um território livre. Por isso, ainda temos tantos golpes. Pois é. Então, essa questão do e-commerce merece muita atenção. A doutora Idecera aí falou que você, o que vai fazer a compra, observe muito bem a página, se a página tem o HTTPS. Como é que é? HTTPS, porque as falsas não colocam o S. O S precisa estar, que é da segurança. O S é a segurança. S é de segurança. E a questão com segurança. Outra coisa, Max, também, se vai comprar produtos eletrônicos, tem que ter o número de homologação da Anatel no produto, hein? Atenção a isso. O Anatel tem que estar certificado ali. E você falou também uma coisa muito interessante, a questão que eu não sabia também, a do boleto, né? Tem as empresas, então, golpistas aí, empresas fake, né? Elas têm uma característica que busca o pagamento pelo boleto, né? Então, isso, ou Pix também, que é mais fácil, né? E o boleto, olha só. Então são essas dicas aí, o e-commerce, né? E olhar também, tem um site, Reclame Aqui, aquilo ali funciona ou é bom? Funciona, bom. E o consumidor.gov também. Consumidor.gov. Lá no consumidor.gov tem as empresas mais reclamadas do país. É um site do Ministério da Justiça e que ajuda muito o consumidor. Reclame Aqui e consumidor.gov. Olha só, essa é importante para que as pessoas façam essa checagem aí antes de fazer uma compra pela internet. E Decer, a propaganda enganosa, né, é tratada legalmente e como é que ela é tratada, a propaganda enganosa? Porque tem muita coisa, né? Esses dias eu cheguei no aeroporto e tinha lá uma foto bem grande de uma cerveja. Tinha uma cerveja melhor e uma cerveja pior. A foto grande era a foto da cerveja melhor, a que eu gostava mais. Eu acredito que seja também de maior apreciação aí, mais popular também pelas outras pessoas. E dizia embaixo o preço, R$ 9,90. E eu achei que para aeroporto estava bom o preço. Só que, na verdade, eles estavam vendendo uma outra cerveja, que era uma cerveja... era a que eu não gostava tanto, digamos assim, né? Então, a de R$ 9,90, a foto era a foto da boa. Mas o preço era o preço entre aspas, ruim. E aí? Propaganda enganosa. Primeiro, se isso aí é propaganda enganosa, né? E quais são os recursos disponíveis para os consumidores se não caírem e poderem denunciar essas artimanhas, essas espertezas aí que fazem a gente às vezes cair? Eu mesmo fiquei chateado, eu falei, olha, vocês estão errados, vou até tirar uma foto aqui e vou mandar para o Procon. E aí, Idecera, qual tem propaganda enganosa aí nesse fato e quais são os recursos que as pessoas têm para se defenderem? Olha, se realmente tiver a propaganda, a foto for do A e o preço for da B, não tiver a B em lugar nenhum desse folder... Não tinha? É propaganda enganosa. Se tivesse o B, mesmo que pequenininho, alguma coisa assim, aí seria questão da informação, aí era diferente. Mas, se a foto é do A, é gato por lebre. Não é? Eu achei isso também. Não, mas olha só, eu tô popularmente conhecido como gato por lebre. Ele diz cerveja em promoção. É crime. Mas aí não tinha o gato não tava lá. Aliás, a lebre não tava escrita. Só o preço da lebre, né? Só tava o preço. E a foto era do gato. Exatamente. Ai. Mas assim, eu achei, não, R$9,90 para aeroporto tá bom. Mas não era. Aí acabei tomando a lebre. Né? Mas é crime, viu? É crime. Aí a delegacia, é crime. É crime. Claro, é crime contra a relação de consumo, para a defesa do consumidor. Agora, também não isenta da reclamação ao Procon, não é? Então aí é Procon para apurar a falta, não é? E aí a multa e etc. E a delegacia do consumidor para apurar o crime. Pois é. É crime. É crime. Propaganda enganosa. Sempre que tiver o gato por lebre, pode saber que é propaganda enganosa. Para o consumidor entender o que é a propaganda enganosa, é só
fazer essa analogia, gato por lebre. Estão me vendendo um gato, mas estão me dando uma lebre. É mais ou menos assim. Pois é. Entendeu? E essas, então você falou de duas esferas aí. A esfera penal, ou seja, os crimes que são relacionados ali no Código de Defesa do Consumidor. Então as pessoas ali vão responder. É a empresa ou são as pessoas? São os diretores da empresa, né? Sim, é o CNPJ, né? É a empresa que responde. E, claro, os gerentes do caso, ali da loja, o diretor, né? Quem está ali na linha de frente, o responsável por aquela loja, que responde. Pois é, e aí o responsável. E a outra coisa que você falou é a outra esfera, a esfera administrativa, né? Ou civil aí no caso, ou administrativa, que é o PROCON, que é um órgão do executivo, é isso? Explica um pouquinho mais sobre o PROCON pra gente. Na verdade, os PROCONs, eles fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Certo. E ele pode ser uma fundação, como é São Paulo, pode ser uma autarquia, como é o Distrito Federal. O PROCON do Distrito Federal é uma autarquia especial. Parece-me que é a única no Brasil como autarquia, ou seja, os poderes são mais amplos. E existem também os PROCONs estaduais, municipais, os PROCONs ligados às procuradorias dos municípios, os PROCONs ligados ao Ministério Público, às câmaras de vereadores ou às câmaras legislativas dos estados. Então, o PROCON ele é um órgão que compõe o Sistema Nacional do Consumidor, mas ele pode pode ser de várias categorias, digamos assim, não é? Desde a autarquia, a fundação, que tem o poder de polícia, por exemplo, aos mais simples, os PROCONs municipais, que já não detêm tanto poder. E então ele é um órgão que tem capilaridade no Brasil todo, mas tem uma centralidade ali no Ministério da Justiça, né? Exatamente. Ele recebe orientação e normatização do Ministério da Justiça. Muito bem. Exato. E vamos partir para umas questões mais práticas aqui. Nós estamos com a Black Friday aí. A Black Friday começou ontem e se estende ao longo dos próximos dias. Muita gente fala que a Black Friday no Brasil, no início, ela era uma enganação, porque não havia ali uma promoção verdadeira. As promoções eram mascaradas ali, havia uma maquiagem. Mas hoje parece que melhorou um pouco, né? Eu confesso que eu não sou muito aficionado ali na Black Friday, porque essa impressão inicial, para mim, ficou, né? A primeira impressão que fica. Então eu sou muito desconfiado com o Black Friday. Me fala aí, Idesser, posso continuar desconfiado? Melhorou? Quais são os principais... O que acontece na Black Friday? A gente pode confiar nessas promoções? E quais são aquelas que são promoções, que são mascaradas e que na verdade não são promoções? Eu faço parte do seu time, meu amigo. Eu também desconfio. O consumidor, ele só vai... só parece, tem a segunda Cyber, viu? Dia 27, mas a gente fala sobre ela daqui a pouco. Quando veio a Black Friday para o Brasil, em 2010, eu estava no PROCON. Então, ficou chamada de Black Fraud. Black Fraud. Isso. Era conhecida como a Black Fraud. Por quê? O que o lojista fazia? 15 dias antes, ele dobrava o preço dos produtos. A televisão valia 100, eles ia para 200. Isso. Aí, quando chegava um dia, a sexta-feira negra, ele dizia promoção... de 50%. Aí ele voltava para aquele preço que era antigamente, ou seja, desconto nenhum, promoção nenhuma. Então, o que a gente dizia? Sempre para o consumidor, 20 dias antes da data, porque a gente já sabe qual vai ser a data, sempre a sexta-feira de novembro. Por quê? Porque veio para o Brasil isso. Lá nos Estados Unidos tem a ver com a ação de graças, né? O Brasil veio para essa data para aproveitar o 13º. Sim. Com a forma que o lojista encontrou de atrair o consumidor com relação ao 13º. O que é uma boa ideia, é uma boa ideia. É excelente. Não é ruim. A forma é que deu problema. Melhorar. Então a gente sempre aconselhou o consumidor a 20 dias antes
fazer a pesquisa daquilo que ele quer. Ele anota, o que eu vou comprar na Black Friday? Tais e tais produtos. Então, uns 20 dias antes, ele faz a pesquisa de quanto esses produtos estão valendo. E aí, no dia, ele compara. Aí ele vai saber se realmente houve ou não essa redução e se está havendo ou não promoção ou desconto. Existem sites, inclusive, que fazem esses comparativos. Tem sites que fazem esses comparativos com o consumidor. Não é? Então, assim, mais de uma vez, é a atenção e ao cuidado. Então, não tem como, assim, hoje, você que não fez pesquisa nenhuma antes, saber se aquela empresa, se aquele produto está realmente com desconto. Não é? A não ser utilizando esses sites de comparação, né? Ou alguém que fez a pesquisa e vai dizer a você, alguém da família, não, realmente esse produto está mais barato, eu pesquisei antes. Mas assim, sozinho você chega, acessa, não tem como você saber se aquilo realmente é uma promoção ou não. Pois é, isso me chama muita atenção. Agora você deu uma dica muito boa, observar na internet. Eu tenho feito isso, não na Black Friday. Agora eu tô com essa aí, né? A gente ficou na cabeça, né? A Black Fraud, né? E aí acaba falando errado. Mas assim, mas evoluiu um pouco, né? Acho que melhorou nos últimos anos aí, em função dessas críticas que a gente faz. É importante a crítica, né? Porque a denúncia, meu querido, a reclamação é fundamental. Às vezes o consumidor diz, não vai dar em nada. Vai dar sim. O consumidor que pensa que não dá em nada. Pode não dar em nada individualmente, mas dá em relação à Senacom, que é a Secretaria Nacional, as fiscalizações, né? E diante das reclamações é que os órgãos de proteção vão poder agir. Então é preciso reclamar, é preciso tirar um tempinho, reclama no site do PROCON, reclama no site da Senacom, no site das agências, no Reclame Aqui, reclame. É fundamental que isso ocorra para que eles saibam, os órgãos fiscalizadores tenham conhecimento do desrespeito ao consumidor no país. Vamos entrar num outro ponto antes de falar sobre as questões legais. Empresa aérea, Ildécer. Empresa aérea é campeã de reclamação. Eu mesmo, como eu falei, eu tive um voo agora, que era às 9h20 da noite lá de Porto Alegre para cá. E aí quase que eu não venho apresentar o programa e entrevistar você, porque o voo ele saiu às 5h40, não tinha nenhum é modo de dizer, mas tinha 3 funcionários para atender 300, quase 300 pessoas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A empresa era a Latam, ela prestou um serviço muito ruim ontem, as pessoas nem que sequer queriam ficar na fila para pegar o tal do voucher, aquele dos R$50 para a pessoa fazer um lanche. O que acontece? Ildécer, o voo era às 9h20 e ele teve um atraso aí de praticamente 8 horas de atraso, é isso? 5, mais ou menos, né? E teve o que a empresa aérea tem que fazer nesse caso? E cita para nós os principais direitos e deveres aí das empresas aéreas com relação aos consumidores. Essa questão ela está na resolução 400 da Anatel, né? Da Anatel, a questão das telecomunicações, da ANAC, né? Então, é estranho que ainda façam, porque essa resolução é de 2016, então não era mais para... Resolução 400 da ANAC. 400. Anota aí você que viaja de avião, vai buscar lá dentro da resolução 400 da ANAC os seus direitos, é isso? Exatamente, está tudo lá, com relação ao atraso de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas e após 4 horas, está tudo lá o que as empresas têm que fazer, entendeu? E muitas vezes o consumidor, ele quer só o diário, ele quer a justificativa, ele quer explicar. Então, Porto Alegre está inundado, Porto Alegre, então a companhia aérea está tendo dificuldade de funcionários para ir, sabe? Porque, sabe, é o respeito mesmo, a dignidade humana. Porque se você atrasa 8 horas um voo e você não tem nenhuma justificativa, você não tem nada e isso não é digno, né? Eu acho que atinge, no meu entender, a dignidade da pessoa humana nesse aspecto, não é? Porque está com toda essa dificuldade em Porto Alegre, tudo bem, a gente sabe, mas isso não dá direito à companhia aérea de extrapolar
no respeito ao consumidor. Ontem não tinha chuva, ontem foi... Eu só estou dando um exemplo, eu nem sei como era que estava o tempo, é porque assim, eu tinha acompanhado que lá está tendo esses problemas, né? Mas nem sei como que estava o tempo. Estou lhe dizendo que não justifica, nem isso justifica, porque tem que ter esse diálogo, que tem que dar direito à alimentação, à hospedagem, né? A ida e volta do hotel, após as 4 horas, né? Às 2 horas você já tem direito à alimentação, já tem direito a um telefone, já tem direito à internet, computador, né? Então, a resolução diz tudo isso. E se você não teve, e, por exemplo, você já pensou se você ia para o seu casamento? Dando um exemplo. Pois é. Você perde o casamento. Acontece. Como que você vai ser indenizado? Olha, você está falando... Tem dinheiro que pague. Você está falando uma coisa que aconteceu com a pessoa que estava comigo ali eu encontrei alguns conhecidos e um amigo, que até teve aqui no Direito ao Ponto, um abraço ao Mauro Rauschat, que também foi prejudicado lá pela Latam. E um desses amigos que estavam lá disse assim, olha, eu quase perdi meu casamento uma vez. Você deu o exemplo que acontece. Sim, acontece, casamento, aniversário. E aí, como que indeniza? Tem coisas que não tem como indenizar, não é? Então, assim, a sugestão a você é denuncie. Reclame na própria companhia, né? Pode desabafar com a própria companhia. Coloque o seu sentimento, como você se sentiu, como você se sente, com relação à falta de gesto, né, da companhia, e faça a reclamação no juizado especial, a reclamação no PROCON, e vá ao juizado especial, porque o PROCON não tem competência para as indenizações. O PROCON é só administrativo. Mas o juizado especial, com certeza, vai condenar a companhia aérea a lhe indenizar por esse constrangimento. Esse que não é um mero aborrecimento. E a companhia aérea, ela tem que ser penalizada para que ela não se torne muito reincidente nisso aí. Eles são reincidentes, mas é necessário que sejam penalizados cada vez mais. E daí tem que fazer essas denúncias, tem que reclamar mesmo. No site da ANAC também faça isso, porque a ANAC já chama a companhia aérea também para se justificar, para se explicar por que aconteceu. Já vai para aquelas reclamações não fundamentadas, não é? Já fica lá na lista negra, essas coisas. Então, a minha sugestão é que você haja. E o DC, nós já estamos quase aqui. Temos tempo, Patrick? Temos 5 minutos. Não, temos muito tempo. 6 minutos do rádio é tempo demais. Então temos muita aula ainda do doutora Ildecer Amorim. Olha só, o PROCON São Paulo divulgou uma lista de sites que devem ser evitados pelos consumidores durante a Black Friday, que acontece na sexta-feira. O ranking considera 78 empresas que tiveram reclamações de consumidores registrados no PROCON São Paulo e foram notificados, mas não responderam ou não foram encontrados. Interessante essa lista aí, que você estava falando agora há pouco. Isso, exatamente. Então é bom pesquisar isso aí, até porque eu falei para você da segunda-feira cibernética, que Sim. Também é outra data lá dos Estados Unidos. A gente traz as coisas dos Estados Unidos. Sempre depois da sexta-feira. É como se fosse assim, a promoção da promoção. A promoção da promoção. É a rapa do tacho. É a xepa antiga. Essa é uma Cyber Monday. Segunda-feira cibernética. Que pra gente vai ser agora, dia 27. Na segunda então, Segunda, dia 27. Então, assim, em princípio, nos Estados Unidos, ela é só para smartphones, só para produtos eletrônicos. No Brasil, eles misturam, não é? Mas é uma outra oportunidade que o consumidor tem de adquirir esses produtos, as TVs box, né? Que aí sim ele tem um comparativo de ver na sexta-feira quanto que estava e depois ver por quanto eles estão vendendo na segunda. Mais pertinho, fica mais fácil, né, de fazer ali a comparação, né? Isso, então o Smart TV, os celulares, os modems, essa parte dos eletrônicos que
que já tem no Brasil, que aqui será na segunda-feira. Essa segunda-feira Cyber. Cyber Monday, é isso? Isso, é. Dia 27, o Cyber Monday. Olha só, tá aqui, doutora Andréia. Cyber Monday de 2023 ocorrerá no dia 27 de novembro, sempre na primeira segunda-feira após a Black Friday, que será no dia 24, foi ontem, né? E é isso aí. Lembrando que os descontos podem estar disponíveis também ao longo da semana, como o Cyber Week em todo mês de novembro. Aí o brasileiro é ótimo, é criativo. Ele já estende, né? Ele já estende. Aí depois, quando as pessoas desconfiam, às vezes, né? E a data é um dia só, são 24 horas. Aí o brasileiro... Ele já faz a semana inteira. Porque dilui, né? Não é concentrado. Os Estados Unidos é promoção mesmo, a gente vê isso. Lá a gente compra por $1, às vezes, uma coisa, porque os Estados Unidos, ele tem uma vez estava conversando com um comerciante, ele disse, olha, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a cultura de queimar o estoque. Porque queima o estoque, por que eu vou ficar com esse estoque aqui? Vamos renovar o estoque, vamos trazer um outro produto, outros produtos, e aí o que tiver que vender, vendeu, não precisa ter margem de lucro em todos os, linear para todos aqueles, fazer uma promoção, realizar ali o financeiro e passar para frente. Aqui não, aqui a nossa cultura é mais patrimonialista, não é isso, Idacé? Exatamente. Inclusive, ontem, muitos consumidores adquiriram produtos de lá. Dos Estados Unidos. Porque, efetivamente, lá os preços estavam muito bons. Aliás, nós temos conhecidos que vão nesse período aos Estados Unidos para comprarem os presentes de Natal, o resto do ano. Começou assim, né, no Brasil, né? O pessoal ia para lá para buscar Black Friday e aí vinha para cá no final do ano. Eu lembro disso. Aí trouxeram a promoção agora. Isso, mas só lembrando que às vezes, por conta de muitas vendas, pode ser que o consumidor se depare com a questão do prazo para entrega. Certo. Esse prazo de entrega ele não pode ser indefinido. Então, é importante isso. Não pode ser indefinido. O lojista disse, o vendedor disse lá que entrega em 90 dias. Isso é legal? É legal. O que é ilegal é não ter data. Tem que ter data. Se for 90, respeita o 90. Se for 7, respeita o 7. É isso? Sim. Então, é importante que o consumidor saiba, se o produto vier lá, data de entrega indefinida, ele entra em contato com a empresa e diga, não, você tem que definir uma data, certo? Porque aí, a partir dessa data, que o consumidor passa a ter os direitos, caso ele não receba. Rapidinho. Então, não pode receber com data indefinida de entrega. Rapidinho, para a gente terminar. E o desse é produto estragado, produto vencido, produto que como é que eu posso trocar, quantos dias eu tenho? Se a compra foi feita pela internet, o consumidor tem 7 dias para se arrepender da compra, independente dela estar com problema ou não. Certo, direito de arrependimento da internet. Direito de arrependimento de 7 dias. Então, comprou pela internet, comprou pelo telefone, comprou por catálogo, 7 dias, independente de ter defeito ou não. Se o produto apresentou defeito, o consumidor, a empresa tem 30 dias para resolver o defeito. Consertar. Sim, resolver o problema que o produto apresentou. Certo? Então, não apresentou problema nenhum, mas eu não gostei da cor, eu não gostei do tamanho, a empresa não é obrigada a trocar. Certo. A empresa só é obrigada a trocar caso haja problemas com o produto. Né? Por tamanho, por cor, por gosto não. A não ser, isso é importante... Na internet. Não, é porque as pessoas ainda confundem o direito do arrependimento com o direito de troca. Uhum. Direito de arrependimento não é troca. É arrependi de comprar e eu quero meu dinheiro de volta. Certo. A troca é outra coisa. Então, é importante que o consumidor pergunte na loja qual é a política de troca. Se eles têm política de troca. Tem lojas, elas não são obrigadas a trocar, repetindo. Às vezes me ligam de dentro das lojas. Olha, eu quero trocar, tá dizendo que não pode. Não é obrigado a trocar. Só se tiver problema. Se não tiver problema, veja a política às vezes a gente quer dar um presente, né? Pode o presente não servir. Aí você pergunta, escuta, eu vou dar de presente, a pessoa pode trocar. Exato. Aí
trocamos sim, traga a embalagem, traga esse carimbo e tal. Tem tantos dias, aí você pede que escreva na nota fiscal qual a data, qual o prazo para troca. Né? É importante isso, às vezes as pessoas confundem. Direito de arrependimento, a desistência da compra, é o dinheiro de volta. Muito troca bem. É outra coisa. Doutor Edesser, eu te agradeço muito aqui a presença no Direito ao Ponto, com esse conhecimento que você tem dos direitos dos consumidores, o direito do consumidor, é muito útil para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado, minha querida Edesser. Eu é que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você. E vamos em frente. Estamos encerrando mais esta edição do Direito ao Ponto, o seu programa de direito descomplicado. Eu agradeço a você que nos ouviu na rádio ou pelo podcast e nos assistiu no YouTube. Lembrando que agora o nosso programa é todo sábado às 11 da manhã. Me siga nas redes sociais, @MaxTelesca, no Instagram e no YouTube Direito ao Ponto. A produção é de Andréa Pereira, sonoplastia Patrick Scaff e edição de imagens Ismael Ferrer. Forte abraço, ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Um abraço! Conhecimento não faz mal a ninguém, ainda mais quando é com um especialista. Max Telesca apresentou Direito ao Ponto. De volta na próxima quinta-feira.